Fala galera, tudo bem? Boa noite. Vou esperar o pessoal entrar aí para a gente começar a fazer um bate-papo bem legal, né? Através aí do pedido da Flávia, minha amiga. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo tema também, né? Você pediu para estar falando um pouquinho sobre constelação familiar. Já vou logo dizendo que eu não domino o assunto, mas eu tenho alguma coisa muito interessante que dá para compartilhar e a gente aprender junto. Tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos entrando aí no Facebook e que eu vou dar continuidade, vou dar início aí a uma live, um bate-papo bem interessante, bem importante para a gente poder nos conscientizar, poder aprender um pouquinho mais, né, de referente à questão da constelação familiar. Tá bom? Primeiramente, queria dizer que eu estou com saudades de estar aqui ao vivo falando com vocês. Para mim é muito importante, é muito benéfico. Eu sempre aprendo muito porque eu exploro muito meu conhecimento quando eu estou ao vivo e eu exploro campos assim inacessíveis e em determinados momentos do meu dia a dia. Então é muito importante porque através da demanda, né, das falas, eu consigo acessar canais, né, internalizados dentro do meu sistema de conhecimento que eu não acesso todo momento. Então isso é importante porque eu aprendo muito, identifico que esses canais eles existem, né, através de um mergulho profundo do interior, do meu íntimo, através de explorar o meu conhecimento e de buscar o conhecimento, eu consigo estar aí acessando alguns canais de informações que me sobressaem e me traz à tona algumas reflexões muito importantes e que acabam aí me ajudando na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e eu acabo transmitindo isso também a algumas pessoas nas quais estão assistindo e fazendo parte de todo esse contexto. Então vamos lá, vamos começar, porque eu quero fazer um vídeo bem legal para vocês, tá? A Flávia pediu para falar sobre constelação familiar. Vamos lá, para falar de constelação familiar, nós precisamos entender o que é a constelação familiar. Já disse no início, eu não sou especialista no assunto, não estudo tanto a constelação familiar, mas tem uma coisa dentro da constelação familiar que é muito significativa. Primeiramente porque eu trabalho com dependência química e a dependência química, ela causa também a codependência. Então é muito significativo falar de constelação familiar porque envolve todo esse contexto. E vocês vão entender o porquê. Primeiro que quem descobriu, quem fez essa descoberta e começou a falar sobre a constelação familiar foi um alemão, né, cujo nome dele é Bert Hellinger, tá? Não sei se eu falei o nome certo aí, não, porque eu não sei falar inglês, tá? Mas foi esse alemão, ele era um missionário e ele foi para a África, ele estava fazendo alguns estudos e ele conseguiu identificar na África ali, em algumas determinadas tribos. Na verdade, ele visualizando várias tribos, em uma tribo, ele conseguiu identificar que em uma tribo ela mantinha um padrão de comportamento mais adequado do que as outras. Ou seja, elas tinham um comportamento mais passivo, né? Um comportamento, como que eu posso dizer? Não exposto a tantas brigas, a discussões, enfim, não tinha tantos atritos. Essas pessoas elas conseguiam conviver naquele conceito familiar, naquele sistema familiar, né, de forma muito passiva e muito produtiva e muito benéfica para a saúde, para a vida pessoal, né? Então ele entendeu, ele começou a perceber isso e aí ele começou a falar sobre a constelação familiar. Tá? Que na verdade o nome correto não é constelação familiar, mas no final do vídeo eu vou te falar qual é o nome correto, tá bom? Porque nós utilizamos muito o nome constelação familiar por conta de uma série de fatores que anos após anos de estudo, essa nomenclatura ela vem sendo, esse linguajar vem sendo utilizado. Mas na verdade o linguajar correto é outro, e eu vou passar isso para vocês, tá? Olha o que é interessante a gente saber. Tá bom? A Flávia falou da constelação familiar e entendemos que o nome já constelação familiar, ele já nos dá um parâmetro de que constelação familiar seria o sistema familiar.
o funcionamento da família, como esta família ela funciona, né? E dentro da constelação familiar é identificado vários padrões de comportamento, porém, existe um comportamento que é chamado de lei natural, que as famílias elas adotam e isso é passado por gerações, tá bom? Então, o que acontece? A constelação familiar, ela depende de quê? Ela depende de todas as pessoas, cada uma delas dentro da sua função na família, no sistema familiar. Quando uma dessas pessoas falta, independente de qual pessoa é, como uma dessas pessoas falta, algo fica vazio, algo fica vago, entende? Porém, as energias, os padrões de comportamento, algumas falas, algumas memórias, algumas lembranças ainda permanecem nesse sistema familiar, mesmo essa pessoa fazendo falta, mesmo ela estando ausente. Então é aqui que eu gostaria de tocar no assunto referente à constelação familiar, para a gente trazer também para o nosso dia a dia, para o nosso contexto familiar, para o nosso contexto social e para os dias de hoje que nós vemos trabalhando. Eu trabalho com dependência química, todos vocês já sabem disso, então eu vou estar falando muito sobre também a dependência química referente ao sistema familiar, referente à constelação familiar, referente à codependência. Tá bom? Porque é um assunto que eu domino e é um assunto que eu estou dentro dele todos os dias. É claro que quando eu falo que eu domino, eu falo que eu domino a fala, mas eu não tenho total conhecimento sobre todos os assuntos, tá? Mas eu vou me esforçar e vou tentar acessar canais adequados para poder trazer mais informações para vocês, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala do sistema familiar e existe essa falta desse indivíduo, dessa pessoa, né? Nós falamos aí, por exemplo, de pai, mãe e filhos, tá bom? Quando uma dessas pessoas falta, na ausência da mãe, por exemplo, fica um vazio muito grande, porque a mãe preenche esse espaço, né? Com muita importância, com muito empoderamento e com muita sensibilidade, da qual nenhum outro membro da família vai conseguir suprir essa falta, certo? Mas o pai, por exemplo, ou algum filho, em algum momento vai tentar, de certa forma, ele vai ser conduzido a estar suprindo essa falta, essa necessidade de existência, de pertencimento desse indivíduo familiar, que no caso deu o exemplo da mãe. E isso é muito natural e é muito comum. Porém, percebe-se já dentro do sistema familiar, dentro da constelação familiar, que na ausência de um membro da família, como eu disse no início, que cada familiar, cada indivíduo, ele tem a sua responsabilidade, tem o seu compromisso e ele tem a sua particularidade e a sua importância dentro dessa família. Então, na ausência de uma pessoa da família, alguém vai ter que suprir esse vazio, porque ele vai existir. Então, ou o pai, ou o filho mais velho, alguém vai sobressair para tentar suprir essa necessidade da ausência desta pessoa que está faltando nesse sistema familiar, tá bom? Feito isso, pensando por esse lado, vamos identificar uma coisa. Quando o alemão missionário, ele identificou lá na África, em uma tribo, que a família, que aquela tribo tinha mais comportamento maduro, tinha mais um comportamento, uma relação muito mais saudável e contínua, e isso replicava muito, e um comportamento muito saudável, ele começou a perceber que, na minha compreensão, tá? No meu entendimento, que as outras famílias, as outras tribos que estavam envolvidas também no mesmo contexto, o porquê que aquelas famílias não tinham o mesmo comportamento, porquê que aquelas famílias não conseguiam se adequar às leis naturais e poderem viverem juntos em comunhão como um sistema, entende? Perdão, pessoal, desculpa. Então, pensando nessa perspectiva, entrando dentro desse contexto, tentando mergulhar um pouquinho mais lá atrás, para entender esse sistema familiar e entender a falta desse familiar, que eu dei o exemplo para vocês, nós podemos trazer esse exemplo. Uma família, uma tribo, que tem um comportamento dentro de uma lei natural que rege esse contexto familiar,
e eles conseguem conviver em harmonia, e as outras famílias que não têm esse equilíbrio. Como que nós conseguimos identificar isso? Por exemplo, nós temos que entender que quando há ausência de alguém importante que supre, e alguém tenta suprir essa necessidade, esse preenchimento ele ainda permanece vazio. O que é preenchido, na verdade, é o externo. O que é preenchido é superficial. Ele não consegue atingir a mesma responsabilidade ou transmitir a mesma emoção, transmitir o mesmo conhecimento, não consegue transmitir a mesma compaixão, não consegue trazer essas tarefas à tona daquela família, daquela mãe que está ausente, como o pai, por exemplo, ou o filho mais velho. Então ele vai suprir essa necessidade superficialmente, entende? Então não existe profundeza. Por isso o sistema familiar ele acaba de ser rompido, ele acaba de ser quebrado. Então o sistema familiar ele vai começar a ter falhas. Entende? E aí agora que eu quero entrar no assunto para vocês, para a gente falar de algo muito importante que está dentro da constelação familiar. O padrão de comportamento. Padrão de comportamento. William, o que é padrão de comportamento? Padrão de comportamento nada mais é que um comportamento repetitivo, habitual, que vira padrão. Entendeu? Porque o nosso cérebro ele aprende por repetição. Então, tudo que eu repito diariamente, constantemente, todo momento, ele registra e isso se torna padrão. Sabe quando você pensa em você faz alguma coisa e fala assim, nossa, eu acabei de agindo no automático? O automático é o padrão. Então, o padrão de comportamento é o quê? É o registro do nosso sistema psíquico de um comportamento habitual, de um comportamento repetitivo. Então a família, lá na época dos seus primórdios, através das leis naturais que regiam as famílias naquela época, as famílias tinham um padrão de comportamento, tinham uma disciplina para viver em sistema familiar, para viver uma constelação familiar harmônica, saudável, enfim. Então pensa comigo, quando nós criamos um padrão de comportamento, e a gente tira uma peça desse padrão de comportamento, o que tende a acontecer? Acontece que o padrão de comportamento, ele permanece, mas ele vai ter falhas. Vai acontecer coisas no padrão de comportamento, nas suas práticas diárias, no convívio diário familiar, no convívio do sistema familiar, que vai ter algumas interferências. Porque está faltando uma peça. É como se fosse uma engrenagem. Se a gente tira, vamos supor que meus 5 dedos da minha mão é uma engrenagem. Então a engrenagem ela funciona assim, daqui para cá, 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 daqui para cá e assim por diante. Se eu tirar uma engrenagem, não vai ficar um vazio muito grande? Então na hora que chegar aqui, vai ter que pular essa engrenagem. A família, o sistema familiar funciona da mesma forma. Não só com a falta, estou dando só o exemplo da falta de uma pessoa, tá? Da ausência de uma pessoa, mas também dá pra gente tocar em alguns assuntos pertinentes também que envolvem a constelação e o sistema familiar, e a disfuncionalidade, que é que eu vou conversar com vocês também um pouquinho, que é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas dizerem sobre famílias destruturadas. O que seria uma família destruturada? Trabalhando um pouco, entendendo a constelação familiar, que a constelação nada mais é um sistema, tá? Porque a constelação familiar, ela é um sistema familiar, tá bom? Porque ela rege o todo, né? É um sistema que precisa funcionar e ele tem seus mecanismos de funcionamento, tá bom? Então, o padrão de comportamento ele é adquirido através de um hábito contínuo e repetitivo. Beleza? Até aí todo mundo entendeu, né? E o sistema familiar ele rege através das peças fundamentais que compõem aquele sistema familiar. Quando existe a ausência de alguém, existe um vazio e existe alguém que vai tentar suprir essa falta, essa necessidade dessa pessoa que cumpria com as suas atividades, com a sua importância dentro desse sistema familiar. O que eu quero que vocês entendam e a gente reflita aqui no momento que nós vivemos hoje, e também dentro do contexto da dependência química, que é a codependência. Primeiro, uma família há muito tempo atrás,
ela era composta pelo pai, pela mãe, pelos filhos, às vezes pelos avós, moravam todos juntos e tal. Era um sistema familiar que envolvia muito mais pessoas do que envolve hoje, né? E o contexto harmônico era muito melhor do que é hoje. E aí nós entendemos uma coisa: nós tivemos muita evolução dos tempos dos primórdios para cá. Evoluímos como seres humanos, evoluímos como terra, evoluímos como espírito, evoluímos como mente, evoluímos como corpo, certo? E evoluímos também todo o nosso outro sistema que compõe e que favorece ou desfavorece o sistema familiar, que é o quê? Que é o sistema capitalista que nós vivemos, um sistema impositivo que de certa forma nos mantém funcionando da forma que ele quer, entende? Então vamos lá, eu pego hoje assim, por que eu falo da família destruturada? Porque não existe família destruturada. O que existe são famílias disfuncionais dentro de um funcionamento da própria história, da própria vivência, do próprio contexto familiar. A família destruturada é algo muito complexo que nós não conseguimos ter compreensão ainda do que seria isso. Precisaria de uma autoanálise, de um mergulho muito profundo, de analisar essa família, de analisar todas as relações dessa família, de analisar todos os parentescos dessa família, de toda a forma que ela viveu há tempos atrás, e ela vem mantendo esse padrão de comportamento de geração a geração ou não. Tá bom? Então, a família disfuncional sim, ou funcional. Por quê? Família funcional, família que funciona de acordo com o que ela tem. Família disfuncional, que não consegue funcionar de acordo nem com o que ela tem. E ela está tentando buscar sempre alguma alternativa, e isso acaba tendo um atrito, um conflito, e ela acaba sendo disfuncional em algum âmbito aí familiar, em algumas relações. Tá bom? Então, assim, vamos trazer aqui para a codependência agora, falando um pouquinho da dependência química na constelação familiar, tá? A codependência ela é uma doença que ela é basicamente assim, vou usar um termo bem grotesco, tá? Mas para a gente tentar entender, eu vou usar esse termo para você tentar entender que está em casa. A família, a doença da adicção, a dependência química, ela causa uma doença chamada codependência do familiar. Por quê? Porque o familiar começa a depender do indivíduo doente. Ele começa a funcionar através da doença do próprio indivíduo. E que doença é essa, William? Aí eu não estou falando de droga, eu não estou falando de tráfico, eu não estou falando de nada disso. O que eu estou falando aqui é de padrão de comportamento, é de sistema familiar, tá bom? A pessoa ela sai fora do sistema, porque com o uso de droga ela começa a aderir um padrão de comportamento diferente do padrão de comportamento que ela vivia dentro do sistema familiar anterior, antes dela chegar até a droga. Certo? Então, se ela vivia um sistema familiar, no seio familiar, dentro de um sistema, de uma constelação familiar, antes de chegar ao uso de droga. Mas mesmo antes de chegar ao uso de droga, ela disfuncionou. Por quê? Porque ela buscou outros mecanismos, outras formas de viver, outras maneiras, outros hábitos, outros comportamentos de viver. Então, ela saiu fora do padrão de comportamento que vem sendo repetidamente de geração a geração. Então, saindo fora desse padrão de comportamento, é natural que essa pessoa, ela vai sentir, não só a pessoa, a família também inteira, ela vai sentir o quê? Ela vai sentir que essa hierarquia familiar constituída, né, sobre normas, sobre regras, sobre valores, sobre ética, sobre moral, isso começa a se corromper. Isso começa a se corromper e o pertencimento também começa a desfavorecer, ele começa a desaparecer. Porque o pertencimento, o que é o pertencimento? O pertencimento, todo ser humano tem uma necessidade grotesca, gigantesca de pertencimento, de pertencer a algo. Tem indivíduo que sai do sistema que funciona a família e ele começa a sentir esse vazio, ele começa a sentir essa falta. E aí, o que acontece? Ele começa a ter uma necessidade muito maior de pertencimento. Então, mesmo dentro da família, em alguns momentos fazendo parte dessa família, desse sistema familiar, ele não se sente parte desse sistema. Entende isso? É maravilhoso, né?
ele não se sente parte desse sistema. Por quê? Porque a necessidade de pertencimento dele é muito grande, porque ele está afastado do sistema familiar, porque em algum determinado momento, de acordo com o sistema funcional da família, ele disfuncionou. Ele saiu, ele quebrou essa aliança, ele quebrou esse elo, ele mudou o padrão de comportamento que vinha sendo repetido de geração para geração. Quando ele quebra esse padrão de comportamento, é claro que eu estou falando de quando ele quebrar um padrão de comportamento, ele quebra um padrão de comportamento não para o lado positivo, ele quebra um padrão de comportamento para um lado do ruim, para um lado destrutivo. Por isso a necessidade de pertencimento ela é muito grande, tá bom? Depois nós podemos falar de outro tipo de padrão de comportamento também. Mas aí ele sente essa necessidade de pertencimento. E o que acontece? O desequilíbrio. Aí vem o desequilíbrio emocional, vem o desequilíbrio familiar, o desequilíbrio social, vem o desequilíbrio total. Começa a ficar desequilibrado o funcionamento dessa família. E aí, ficando desequilibrado o funcionamento da família, a família passa a não funcionar mais como família. Então ela quebra o sistema familiar. Ela deixa de ser funcional para ser disfuncional, porque foi quebrado um elo, foi quebrado uma aliança, foi quebrado uma geração, foi quebrado um movimento, foi quebrado um padrão de comportamento repetitivo de geração para geração. Entende? E agora, tratando da dependência química, o indivíduo, na maioria das vezes, que chega até a droga, é um indivíduo que ele tem essa necessidade de pertencimento muito grande, porque ele não se sente parte desse sistema familiar, e ele fica tentando de várias alternativas, de vários meios, fazer parte de alguma coisa. Então ele tenta fazer parte de um grupo na escola, ele tenta fazer parte de um grupo com os meninos na rua, com os amigos, com os colegas, e ele vai tentando, até ele encontrar uma forma de fazer parte de alguma coisa, de entrar dentro de um sistema de novo, porque todo ser humano vive dentro de um sistema. Tá bom? Se nós saímos de um sistema hoje, amanhã nós vivemos dentro de outro sistema. E se amanhã saímos de um sistema, a gente vive dentro de um outro sistema que a gente vai criar. E assim por diante, nós vamos criando sistemas e meios de familiarização, meios de sociabilização, meios de comunicação para poder vivenciar toda essa nossa trajetória, toda essa nossa vida que nós temos abundante para poder aproveitar e viver. Tá bom? O que acontece? O dependente de químico, de droga, ele passa por três fases. Ele passa pelo uso, ele passa pelo abuso, até chegar na dependência, tá? Mas a dependência em si, ela é só um fator primordial para você entrar no processo de recuperação, para a família ou para algum parente, para alguém identificar uma situação, problema. Por quê? Porque o uso, muitas das vezes, faz parte do sistema familiar. O uso esporádico de álcool, por exemplo, faz parte desse sistema, tanto familiar, quanto social, quanto no colégio, quanto no trabalho. Então, tudo isso faz parte. Então, ninguém consegue entender e enxergar que é algo ruim, que é algo que vai trazer consequências ruins. Entende? E aí começa a manter esse ciclo. E com o uso, ele vai criando um padrão novo de comportamento com o uso. Vou dar um exemplo para você. Eu uso só no final de semana. Vai usando os finais de semana até o padrão de comportamento se romper novamente. Por quê? Porque a necessidade de pertencimento, a repetição do uso, porque o vício ele não é só instalado através da quantidade ou do tempo que ele usa a droga. O vício é a repetição. Se você repete toda quarta-feira o uso, você vai se tornar um viciado, você vai viciar naquele comportamento. Se você programar de assistir a Netflix toda quarta-feira com a sua família, vai se tornar um hábito, esse hábito vai se tornar um vício e você vai sentir falta quando ele deixar de existir, certo? Então o uso, ele começa a sentir essa falta. Porque o nosso sistema psíquico, quanto mais nós vamos mandando as substâncias necessárias, quais são essas substâncias, William? Dopamina, endorfina, serotonina e neuroadrenalina. Nós temos esses hormônios psíquicos que necessitam de ser explorados. Eles estão ali para serem usados pelo nosso corpo, certo?
Então, quando ele começa a ser explorado, ele começa a ser utilizado de uma forma errônea, de uma forma compulsiva ou de uma forma repetitiva, ele vai mandando informação para o meu cérebro, que o cérebro passa a entender que ele começa a depender dessa substância cada vez mais. Então, esse indivíduo, ele cria um padrão de comportamento para chegar até o abuso. E nesse padrão de comportamento, é como se ele mandasse uma mensagem para o cérebro toda vez que ele fizesse o uso e repetia esse padrão de comportamento através de semanas, de dias ou até mesmo todos os dias, uma necessidade muito grande de resistência. Então o cérebro ele cria uma resistência para que você possa usar cada vez mais e sofrer menos danos do uso. Tanto do álcool, tanto da maconha ou qualquer outro tipo de droga. Você vai criando resistência, o seu corpo, o seu organismo, ele vai criar resistência para quê? Para aguentar cada vez mais a quantidade, a dose, o aumento de dose de porções do uso de substâncias psicoativas que você vai estar fazendo, para que ele se alimente desse poder todo, para que ele se alimente de toda essa substância. Entende? Aí você se torna um abusivo e do abusivo você passa a ser dependente, que é quando a compulsão ela dispara e aí vem a obsessão, que é a cegueira, que é o pensamento fixo, que você perde totalmente o controle, perde a tua consciência e não consegue discernir e tomar uma decisão e entender que aquilo é prejudicial para a tua saúde. Entende? Então, a constelação familiar, o sistema familiar, ele é muito importante dentro desse contexto, dessa compreensão, porque através do uso, do abuso e da dependência do indivíduo, a família adoece junto. Por quê? Porque através do padrão de comportamento do usuário que saiu do sistema familiar, a família também sai do sistema familiar e começa a aderir o padrão de comportamento, porque a família passa a viver para cuidar desse sujeito que ele está fora do sistema. Ele está disfuncional, ele está desequilibrado, ele está descontrolado. Entende? Tá tudo fora do lugar, tá tudo acontecendo errado, tá tudo na hora errada, não tem mais horário para nada, não tem horário mais para dormir, não tem horário para acordar, não tem horário para comer, chega atrasado no trabalho, já perdeu o trabalho, então tá tudo desorganizado. E quem mais sofre é a família nesse contexto, porque a família adere o padrão de comportamento, porque ela acaba, como que eu posso colocar a palavra? Eu falei essa palavra agora há pouco. Ela acaba a depender. Ela passa a ser dependente do padrão de comportamento do usuário, do dependente químico. Entende? E aí vou dar um exemplo para vocês agora, para vocês entenderem como isso funciona na prática. Na realidade, no tratamento. Vou dar um exemplo. Uma família cujo o filho, ele teve lá 5 anos de uso de droga. Então, 5 anos ele mudou o seu padrão de comportamento e ele repetiu por diversas vezes esse padrão de comportamento, adoeceu a família. Então a mãe, por exemplo, no caso, nesse tempo todo já não consegue dormir mais, começa a ter insônia, fica preocupada, aí atrapalha o sono do pai, o pai também passa a não dormir mais e assim por diante, e aí vem problemas psicológicos, vem problemas psíquicos, vem problemas de ansiedade, vem transtornos, vem depressão, vem uma série de fatores que vem problematizando cada vez mais essa família, só por conta do padrão de comportamento do uso do dependente. Porque existe esse elo ainda, entendeu? Se quebrou o sistema, mas o vínculo ainda não se rompeu. Quando o vínculo se rompe, é por conta do descontrole total. E mesmo o vínculo rompido, a ligação familiar ela ainda permanece, porque é algo sobrenatural, é uma lei natural. Entende? Então ele sempre vai permanecer, esse vínculo familiar ele sempre vai permanecer. Ele quebra o vínculo, mas não quebra o elo. Não sei se vocês conseguem me entender aí, tá? Então quando o processo chega, por exemplo, num ponto do indivíduo ter que passar por um tratamento de dependência química, ele chega totalmente derrotado, ele chega destruído, ele chega com os vínculos rompidos, familiar, ele chega com uma série de percas, tá? E um descontrole muito grande, e ele chega debilitado fisicamente, ele chega debilitado mentalmente, emocionalmente, psiquicamente, e em todas as áreas da vida dele está descontrolada e está desregular, não funciona mais, saiu do sistema. Estão entendendo o que eu quero dizer? E a família pegou, aderiu
absorveu o padrão de comportamento e sofreu todo esse tempo com o padrão de comportamento desse indivíduo totalmente disfuncional e descontrolado por conta do uso abusivo, compulsivo e obsessivo da droga, certo? E olha só, esse indivíduo ele chega para o tratamento e ele começa a fazer o tratamento. Uma das primeiras coisas que ele começa a fazer é mudar o físico dele, que é claro, ele começa a se alimentar no horário, ele começa a acordar no horário, ele dorme no horário, ele tem atividades educativas durante o dia, ele tem todo um sistema que começa a voltar a funcionar. E aí, então é claro que ele vai começar a melhorar, mas a primeira coisa que ele enxerga de melhora é o físico. Começa a engordar porque não está ficando noites em claro mais, ele começa a engordar porque ele está se alimentando bem, ele está tendo várias refeições diárias dentro de um horário, todo dia é repetido esse horário de alimentação, de manhã o café da manhã, o almoço, o café da tarde, a janta, o chá da noite. Então ele começa a se alimentar bem, ele começa a viver num sistema bem, e aí ele começa a melhorar, ele começa a engordar, ele começa a visualizar que o físico dele melhorou. E quando ele começa a enxergar que o físico tá ficando melhor, que já tá ficando bonitinho, que já tá engordando, ele começa a tentar convencer a família que ele está bem. Porque ele ainda acredita que a família pediu ajuda ou porque ele está fazendo um tratamento para dependência química por conta da debilitação que ele chegou por conta do uso. E na verdade não é. Na verdade não é o que aconteceu com o físico dele, que é o principal objeto de tratamento. É o padrão do comportamento, é a vida desregrada, é a vida desleixada, é a degradação total, é a falta de senso comum, é a falta de rotina, é a falta de sensibilidade, é a falta de a perca do sentimento. É vários fatores que implica no tratamento da dependência química, mas no início ele só enxerga o físico. E aí, ele vai com certeza tentar. E aí o que acontece? Aí acontece um atrito muito grande com a família nesse início do tratamento. Por quê? Porque a família sabe que ele não está bem. Porque tudo que ele está falando só através da mudança física que ele está obtendo. Mas a família ainda consegue enxergar todos os padrões de comportamento. A fala do sujeito, por exemplo, eu tô bem. Quantas vezes ele não falou que ia ficar bem, que ele ficaria bem, que ele estaria bem e na verdade não estava e cometia os mesmos erros. A família registrou. Era um padrão de comportamento repetitivo que está enraizado, que está registrado na família. Ponto. Ele não vai conseguir ter condições de tentar dominar ou de tentar qualquer tipo de fala de ganho, de benefício com a família nesse sentido. Eu não vou usar o termo manipulação, porque nem todo adicto usa da manipulação para conseguir alguma coisa, principalmente dentro do tratamento, tá bom? Isso é um rótulo que nós precisamos desmistificar cada vez mais para entender o sujeito dentro da sua particularidade, não através da doença, tá bom? Então vamos lá. E aí o que acontece? E ele começa a ter esses atritos com a família, na primeira ligação, na visita, e ele começa a questionar tudo e a todos, e aí ele vê que a família não está pegando o que ele está falando. E aí o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a enxergar à sua volta, todos os defeitos que tem à sua volta, como se não tivesse defeitos aonde ele veio, né? Como se não tivesse defeitos dentro do sistema familiar, como se não tivesse problemas no sistema familiar, como se não tivesse problemas na sociedade, como se ele não tivesse problemas no trabalho, como se ele não tivesse nunca tido problemas na escola, como se ele nunca tivesse tido problema em lugar nenhum. Então ali ele vai encontrar um problema para poder passar o problema para a família entender que esse problema é um problema fundamental, criterioso, que dá a entender que ele precisa sim, e ele está pronto para poder sair e viver uma vida plena e saudável, de acordo com tudo que ele vem falando há tanto esses anos que ele ia fazer. Mas agora que ele está bem fisicamente, ele pode fazer, porque o ambiente está atrapalhando a evolução dele. Agora ele precisa voltar para a família. E na verdade é o contrário, tá? Mas geralmente é isso que acontece. Depois do físico, e aí ele começa a barganhar toda essa situação e ele começa a perceber que não é esse caminho. Entra o processo da conscientização da necessidade do tratamento e da importância do tratamento. E esse indivíduo ele começa a se conscientizar através da reunião terapêutica, através dos atendimentos terapêuticos,
através do atendimento psicológico, através da prescrição médica para controlar o humor, a ansiedade, acelerar a desintoxicação, através de todos esses fatores, principalmente também da rotina e da convivência entre os pares dentro da instituição e da prática do cronograma diário que existe dentro das instituições. Então ele começa a mudar tudo isso e aí começa a entender, começa a acender uma luzinha ali de que algo está assim de errado e que precisa ainda ter mudança. Precisa criar novos hábitos, precisa ainda mudar, criar novos padrões de comportamento para que esses padrões de comportamento eles sobressaiam os padrões de comportamentos antigos e que a família não é a culpada por esse sistema ter quebrado, por esse vínculo ter sido rompido, porque o responsável pelo rompimento desse vínculo foi o quê? O causador de tudo foi a disfuncionalidade do sistema causado pelo indivíduo que saiu fora do sistema. E quem é o indivíduo que saiu fora do sistema? O sujeito que hoje está em tratamento. Entende? Não estou falando que existe a família perfeita, tá bom? E nem que o cara ele é culpado de tudo. Não estou falando de culpa. Eu falo de responsabilidade. Tá? Por que eu falo de responsabilidade? Porque dentro do processo da recuperação, dentro da metodologia de recuperação, o que vem em primeiro lugar é a vida do sujeito e aí ele se responsabilizar pela recuperação, pelo que ele quer aqui, agora e daqui para frente, não pelo que ele fez no passado, tá? E para tirar isso da cabeça da família, não é fácil, é muito difícil. Como que eu falo para uma família que ela é doente com a codependência por conta da dependência do filho? Ela não vai entender. Tipo assim, ué, mas eu não usei droga. Não era eu que tinha esse padrão de comportamento. Não foi eu que saí da família. Não foi eu que fui parar na rua. Não fui eu que fiz isso. Não foi eu que fiz aquilo. Aquele monte de coisa que vocês já sabem. Tá bom? Então, o que nós temos que fazer aí, nesse ponto? Trabalhar esse fortalecimento de vínculo. Mas olha só que bacana o que eu vou falar agora. O fortalecimento de vínculo, ele é trabalhado a partir do 5º mês de tratamento. A partir do 5º mês, que ele está dentro do planejamento terapêutico a ser trabalhado de forma mais mergulhada, de forma mais cavada, de forma mais interna, de mais a proximidade com a família. É claro que desde o início do tratamento, a família é conscientizada e é trabalhada, é orientada a esse processo da codependência, entende? Mas ele é trabalhado mesmo com uma forma mais eficaz, mais branda no final do tratamento. Por quê? Porque é onde ele está no processo já de ser reinserido à sociedade e logo ele vai voltar para casa. Logo ele vai voltar para esse sistema familiar que já funciona sem ele. E ele vai ter que entender aonde ele se encaixa dentro desse sistema familiar agora. Entende isso? Então, depois desse processo todo de identificar o físico, a melhora, ele começa a identificar a parte mental, que é quando ele abre a mente para entender a necessidade do tratamento, a responsabilidade pela sua recuperação e pela sua vida, e que não é a família que é culpada dele estar em tratamento. A responsabilidade é do padrão de comportamento, do uso, abuso e excessivo da droga. Entende? Então foi a doença que ocasionou esse padrão de comportamento todo, que ocasionou toda essa confusão do sistema familiar, que ocasionou a internação, que ocasionou o tratamento, ou o acolhimento dele, ou o tratamento ambulatorial, não importa onde ele esteja. Se está em tratamento é por conta de toda essa complicação e esse descontrole. E aí, quando ele começa a ter consciência, ele começa a abrir a mente. Quando ele começa a abrir a mente, vem a parte espiritual. Aí é maravilhoso, hein? Santo Deus. Olha só, veja bem, acompanhe comigo aqui. O indivíduo ele enxerga primeiro a mudança física, para depois ele conseguir enxergar a mudança mental, que é quando ele abre a mente e passa a tomar consciência da responsabilidade e do compromisso que ele mesmo tem que ter com a recuperação dele, que a culpa não é da família, não é da mãe, não é do pai, não é do irmão, não é do filho, não é da esposa, não é da mulher que largou, não é do filho que perdeu. Ele começa a entender que a responsabilidade da recuperação dele depende dele, tá? E que ninguém tem culpa quanto a isso, tá bom? Muito menos... gente, perdão, tive um soluço. Muito menos ele. Por quê? Porque ele não é responsável pela doença. Ele não é responsável pela doença. Ele é responsável pela recuperação.
E aí eu quero explicar uma coisa aqui para vocês para falar da parte espiritual depois. Veja bem, como que eu posso dizer para o indivíduo que o dependente químico escolhe ser dependente químico? O dependente químico não escolhe ser dependente químico, meu amigo. Por que ele não escolhe ser dependente químico? Ah, William, mas o dependente químico escolhe usar droga. Beleza. O indivíduo escolhe usar a droga, mas ele não escolhe ser dependente químico. Por quê? Porque a dependência química ela só é instalada através de um processo de compulsão, através de um sistema psíquico, de algo que acontece com ele que aí ele começa a perder o controle. Então ele não tem tomada de consciência dessa situação, desse momento, entende? Então ele não é responsável pela doença, ele é responsável pela recuperação. Então, quando ele toma consciência disso, físico, mental, consciência, agora vamos para a parte espiritual. O que é a parte espiritual no programa do tratamento de recuperação? Na recuperação do indivíduo, na recuperação ou reabilitação ou reorganização do sistema familiar, do fortalecimento de vínculo, aonde que a parte espiritual ela tem grande influência para colaborar para que isso tudo comece a se encaixar novamente. É aqui que está a sacada de muita coisa. Olha só, quando o indivíduo ele parte do princípio de ter compreendido a parte mental, de tomar consciência da necessidade do tratamento, da importância que existe a necessidade do tratamento, da importância que é evoluir, da importância que é aprender, da importância que é compreender a família no momento que ela está vivendo agora por conta da dependência dele, ele começa a praticar a programação, tanto dos 12 passos, tanto de princípios espirituais, o cronograma da casa, e tudo é sugerido que eu não dou conta de fazer muita coisa sozinho, certo? Tem coisas que eu não consigo fazer. A doença da adicção em si, ela é maior do que eu. Ah, mas por que ela é maior do que eu, William? Eu vou explicar o porquê que ele é maior. Se você concorda, maravilha. Se você não concorda, deixe seu comentário e maravilha também. Vamos trocar informações e a gente vai chegar num acordo. Eu tenho a minha razão de acordo com o meu conhecimento, você tem o seu. Tá tudo certo em ambas as partes, beleza? Vamos lá. Por quê? O que acontece? A recuperação, na verdade, ela é muito mais espiritual. Ela é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque qual é a primeira coisa que o uso da droga, que o padrão de comportamento, ele tira do sujeito, do indivíduo? A espiritualidade. Por que tira primeiro a espiritualidade? Por conta do egocentrismo, por conta do sistema egoísta, por conta da pessoa se achar o poderoso. As drogas potencializam o que temos interiormente. Então ele se acha o poder, ele acha que ele sabe de tudo, ele acha que ele pode tudo, que ele vai fazer tudo, que nada de ruim vai acontecer com ele, que só ele tem razão, que ele tá certo de tudo, que todo o resto da família tá errado, que o mundo inteiro tá errado e ele é o centro das atenções. Isso é egocentrismo. Na programação dos 12 passos é clara. O egocentrismo quebra, rompe totalmente a espiritualidade. Então é a primeira coisa que é de fato rompida no dependente, é a espiritualidade, é um contato consciente com Deus, é a compreensão de que existe algo superior e que é maior. Agora, William, por que você falou que a doença é maior do que o indivíduo? Porque por conta da perca de controle. É simples de explicar o porquê que a doença é maior do que eu. Por conta da perca de controle. Porque se eu pudesse controlar, eu controlava. Se eu não posso controlar, é porque foge do meu controle. Então é maior do que eu. Ponto final. É simples assim de entender. É uma compreensão muito simples. Entende? Então ela é maior do que eu. Na programação para trabalhar a recuperação é sugerido que compreenda-se um Deus da sua compreensão. Cada um tem sua religião, cada um tem a sua forma de entender Deus, ou poder superior, energia superior, da forma que quiser. Não tem problema. Sendo maior que a doença e sendo bondoso, cuidadoso, amoroso, não tem problema nenhum. Você pode acreditar da forma que você quiser, tá bom? Mas precisa ter. Por quê? Porque chega um determinado ponto
Através da minha consciência, da minha tomada de consciência, da minha mente aberta, de entender o processo da recuperação e que eu preciso mudar muita coisa, eu preciso avaliar e vigiar o meu padrão de comportamento para que eu não repita o padrão de comportamento do uso mesmo sem usar droga. Então eu começo a me vigiar e começo a olhar tudo isso. E eu começo a perceber que tem coisa que eu não consigo mudar. Se eu não consigo mudar, quem vai mudar? Quem for maior que a doença, o poder superior. Aí vem a parte da entrega. Então eu entendo que fazendo essa entrega da onde eu não consigo mudar, um exemplo, a família eu consigo mudar? Eu não consigo mudar a minha família. Eu entrego a minha família aos cuidados do poder superior da forma que eu compreendo, mas eu faço a minha parte, mudando o meu padrão de comportamento, mudando a minha forma de pensar, de agir, de sentir a emoção, de externar isso para o meu comportamento, e através do meu comportamento, do meu exemplo, da continuidade, da repetição, eu mudo esse padrão de comportamento e possa ser que com a ajuda do poder superior, um dia a minha família, as pessoas que estão mais próximas, consiga enxergar esta minha mudança e consiga compreender o novo estilo, o novo padrão de vida que eu estou vivendo, tá? Mas isso não depende de mim fazer. O que depende de mim é a minha mudança interna, é a minha mudança de comportamento, mudar o meu padrão de comportamento, a minha compreensão de mundo, a minha forma de viver no mundo, o meu comportamento. Eu vou mudar as minhas atitudes para que com as minhas atitudes alguém de fora, tanto familiar ou não, possa enxergar através do meu exemplo de mudança que realmente eu venho mudando e eu não sou mais aquela velha pessoa. Por conta do padrão de comportamento que está sendo mudado. Eu não sou mais desonesto porque eu começo a ser honesto. Eu não sou mais mentiroso porque eu começo a ser verdadeiro comigo mesmo. Eu não sou mais, sabe? Eu começo a transformar, eu começo a mudar o meu dia a dia, eu começo a mudar o meu padrão de comportamento. E isso há de se externar, isso há de que as pessoas possam enxergar esse novo estilo de vida que eu estou vivendo. E possa ser que com a ajuda do poder superior, elas consigam ter mais tranquilidade, mais paciência e consiga também chegar no estado mental e ter essa reflexão de que ela também precisa mudar alguns comportamentos para comigo e para com os outros, porque o padrão de comportamento doentio do passado não se faz presente mais nesse presente. Entende isso? Isso é maravilhoso, é fantástico. Aí nós começamos a compreender a necessidade do ciclo do tratamento. E aí lá no 4º, 5º mês começa a ser trabalhado com mais intensidade o fortalecimento de vínculo para que esse sistema volte a funcionar. Esse sistema familiar volte a funcionar com essa peça totalmente diferente, que vai ser inserido dentro desse contexto familiar, mesmo sem saber aonde ele vai estar sendo inserido nesse contexto. Que parte vai ser a parte dele nesse contexto familiar, desta constelação, desse sistema familiar. Mas uma coisa é muito importante e é o que ele vai saber. E é importante que a família saiba também. A única coisa que ele vai saber e que ele volta para a sociedade, ele volta para o seio familiar, ele volta para o sistema familiar, ele volta para a constelação familiar com um padrão de comportamento totalmente diferente do padrão de comportamento adictivo que ele tinha no passado. E só esse padrão de comportamento contínuo, duradouro, de longevidade, que pode ser que demore muito tempo, muitos anos, para que as pessoas que estão à sua volta passem a confiar em você de novo, passem a te compreender, passem a te entender. E se isso não acontecer, não é motivo de você voltar a usar droga e muito menos motivo para você voltar aos velhos padrões de comportamento. Mantenha o padrão de comportamento saudável, porque se as pessoas aceitarem ou não, você mantém a sua sobriedade, você mantém se oportunizando a recuperação, você se mantém fazendo mudanças na sua vida e o sucesso, a felicidade da sua vida, a conquista, a você construir uma família cada vez mais vai sendo propício e vai sendo valioso e valoroso para a sua vida no seu dia a dia. E é isso que importa. A aceitação social não significa recuperação, certo? Vou falar de novo.
aceitação social ou familiar não significa recuperação. Recuperação é mudança de padrão de comportamento, é mudança de vida, é mudança de estilo de vida. Se você depende de alguém para mudar o seu comportamento, você nunca vai mudar o comportamento. Se você depende de alguém para parar de usar droga, você nunca vai parar de usar droga. Entenda isso, coloque isso, enraize isso na sua mente, transforme isso para os seus dias. Todo dia internalize a sua necessidade de mudança, não mais por conta do uso da droga, mas pela necessidade de mudar o padrão de comportamento para que você não volte aos velhos padrões de comportamento, mesmo sem usar droga, sendo uma pessoa disfuncional na sociedade, na sua família e para com a sua própria vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui. Foi maravilhoso. Eu acredito que eu falei alguma coisa aí sobre constelação familiar, né? Não devo falar, não falei tudo, não falei muita coisa, porque eu não sou especialista em constelação familiar em si, mas eu trouxe aí e abordei alguns temas que eu tenho conhecimento enquanto ao sistema familiar, enquanto constelação familiar, para estar aí te ajudando, te orientando ou te dando alguma palavra que possa sobressair, que possa favorecer a sua vida, a você também mudar o seu comportamento, sendo você dependente de droga ou não, não importa, mesmo sem usar nada, tem pessoas que têm comportamentos totalmente contraditórios com as leis naturais, né? Então nós precisamos se vigiar e mudar esse padrão de comportamento. E que fica uma mensagem para você: se for para desvincular o seio familiar, se for para desfuncionalizar a função familiar, o sistema familiar, que seja para processo de evolução, que seja para processo de sair do padrão que a família vem para alcançar um padrão com excelência, para alcançar um novo padrão extraordinário, algo muito maior do que você vem vendo acontecer à sua volta. Que seja para isso o seu fora do sistema, que você saia do sistema para evoluir, para crescer, para aprender, para ser cada vez mais uma pessoa amorosa, agradável para você e para quem está à sua volta, sem querer agradar ninguém. Faça para você, porque você é o maior beneficiado de tudo e as pessoas, elas se beneficiam do seu exemplo, do seu padrão de comportamento que está sendo mudado e está vendo a sua transformação diária. Muito obrigado Flávia, pelo tema. Obrigado a todos vocês. Deixa eu falar o nome aqui. Ricardo Soles, lá do Paraguai. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto aí, viu? Felizaço de te ver aqui, hein? Tamo junto, tá? Rosângela Santos, obrigado pela participação. O Igor, oi Igor. Tamo junto, amado. Deus te abençoe, querido. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Liga aí, bate um fio aí pra nós no WhatsApp pra gente conversar, tá? A Margarete, um forte abraço. João Henrique, ô João, tamo junto, amado. Beijo no teu coração, sucesso pra tua vida. Transforme a sua recuperação. Conduza o seu padrão de comportamento para um padrão de comportamento de vida extraordinária, de vida abundante, que você tem tudo para ter sucesso. Hélio Tuzzi, meu amado amigo pastor Hélio Tuzzi, do fundo do meu coração, meu irmão, um beijo no teu coração. Obrigado pelo dia a dia que nós temos, obrigado pela nossa amizade, obrigado pela sua parceria, obrigado pelo seu abraço, obrigado por tudo, irmão. Você é um cara fantástico, estamos no dia a dia batalhando junto aí, tá? Sucesso para você, sucesso para Dunamis, sucesso para Cris, sucesso para todos aqueles garotos lá que estão sendo tratados como filhos por você, e eu falo isso com propriedade porque eu vejo isso na prática. Forte abraço, Hélio, tamo junto, tá? Quem mais comentou aqui? Deixa eu ver. Nossa, tem bastante gente. Leandro Aranha, tamo junto, guerreiro. Forte abraço. Leandro Aranha, isso aí, garoto. Dependência, Daniel Cacilhas. Fala, meu garoto, tudo bem? Um abraço, meu irmão. Você mora no fundo do meu coração, você sabe disso, né? Você sabe que você mora aqui, né? Muda teu padrão de comportamento que eu vou te amar um pouco mais, tá? Tamo junto. Fica com Deus. Leandro Martins, olha só quem tá aqui, o velho Bambita, tá lá em BH, tá fazendo um excelente trabalho lá no Centro Terapêutico Jardim Encantado. Parabéns, Leandro, parabéns ao proprietário, o diretor, o coordenador, cara, vocês são fantásticos, eu tive aí com vocês, é maravilhoso, um excelente trabalho,
tá? Continue assim. Admiro você, você sabe disso, é um excelente terapeuta, um excelente coordenador, é um cara fantástico que mudou o padrão de comportamento e vive o extraordinário hoje, vive coisas que pessoas que nunca usaram droga na vida conseguem viver. Parabéns, irmão, tô feliz com a sua recuperação. O Ovidio, ô meu irmão, meu parceiro de NA, meu amigo, meu irmão de recuperação, tamo junto, Ovidio. O Ovidio é um monstro da recuperação, um dinossauro. A Sueli e o Rogério, meus amigos também. Rogério, crescemos juntos ali, aqui no Solo Sagrado, na Zona Norte. A Sueli, esposa do Rogério. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Obrigado por vocês terem participado aqui da minha live. Ederson Quirino Leite, forte abraço, meu amigo. Que Deus te abençoe, tudo de bom. Felipe Diniz, meu irmão, que veio de São Paulo, está em São José do Rio Preto, um excelente ser humano, uma excelente pessoa, uma pessoa maravilhosa, agradável. Irmão, te amo em Cristo, tamo junto. Fabrício Lorencin, terapeuta monstro, cara fantástico, tem tudo para ser um cara extraordinário. O sucesso tá na tua porta, meu irmão. Põe a mão na maçaneta e mete marcha. Tamo junto. O Júlio, tamo junto, Julião. Feliz por você ter passado por aqui também, para dar um alô para nós aqui na live. Quem mais? Quem mais? Denilson. Denilson eu não lembro quem é, mas mesmo assim, obrigado pela parceria aí, meu irmão. Obrigado por ter acompanhado a live. Obrigado por ter participado do nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado. Antônio Cauê, saudações, meu amigo. Marlos Eduardo. Olá, chefe. Tudo bem? Ah, garoto. Tô feliz de te ver aqui, irmão. Parabéns também, viu? Sua vida é um sucesso, você sabe disso, né? Tô gostando de ver a sua transformação, viu? Parabéns de verdade. Júlio César, tamo junto, Julião. É nóis. Um abraço do fundo do coração, meu irmão. Obrigado por você estar acompanhando também. Samuel, rapaz, o Samuel é lá da Home Care. O Samuel e a Luciane, lá da Home Care. Meu Deus! Obrigado por vocês terem assistido, por você estar ao vivo aqui comigo. Muito obrigado, é uma honra ter vocês. Eu tive o prazer de te conhecer, né, Samuel? E a Luciane, aí no Projeto Home Care, aí em Ribeirão Preto, através do Alex de Souza, da Água Viva Prime, meu grande amigo também. Que Deus abençoe, Alex. Tamo junto, guerreiro. Tô sentindo sua falta. Samuel, obrigado, cara. Obrigado por você ter participado um pouquinho aí. Tamo junto. Vamos marcar outra visita aí, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Quem mais participou aqui? Vamos ver. Tem bastante gente, graças a Deus. Santo Deus. Denilson Antônio, um abraço, meu irmão. O Ederson Quirino, eu já falei. Samuel, o Júlio. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A Aparecida. Obrigado, Aparecida. Tudo bom? Deus abençoe. Fica com Deus, tá? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem participando. Obrigado por vocês estarem comentando, né? Vocês fazem parte da minha vida. E eu fico muito feliz quando tem participação de vocês, porque eu não tô aqui sozinho, tá bom? Muito obrigado, tá? Até uma próxima. Se vocês tiverem algum tema legal, uma palavra interessante que possa ser transformada numa live, possa ser transformada numa palestra, pode ser transformada num bate-papo, possa ser transformada numa ligação, não tem problema. Entre em contato, manda mensagem no direct, no meu Instagram, no meu Facebook aqui também, pelo Messenger. Coloca nos comentários, vamos conversar, vamos bater um papo. É válido, todo conhecimento é válido, ninguém sabe de tudo, o único suficiente sabedor de tudo nesse mundo está lá em cima olhando por nós, e nós somos privilegiados por ter a dádiva divina de estar vivo só por hoje. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.